E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças climáticas e a ação do homem. Nós falamos que existem diversos fatores que influenciam no clima do planeta. Nós falamos sobre os fatores astronômicos, falamos sobre os fatores terrestres, falamos sobre a dinâmica climática e hoje nossa aula vai focar nas nossas ações. Por que eu falo nossas ações? Porque a ação do homem, da espécie humana. Então todos nós estamos incluídos, direta ou indiretamente, nas mudanças climáticas. Tá? Então nosso foco hoje vai ser sobre as mudanças climáticas causadas pela ação do homem. Além disso, vamos falar sobre um pouco sobre o aquecimento global, que é uma das consequências das ações do homem, né? E também vamos falar sobre algumas práticas que a gente pode assumir para diminuir nosso impacto, né, no clima do planeta, certo? Mas antes, eu gostaria de iniciar, né, essa aula sobre as mudanças climáticas e a ação do homem com um pequeno vídeo, um videozinho bem curto de introdução dessa aula. Então quero que vocês assistam com atenção esse vídeo e a gente vai comentar um pouco sobre ele e passar para os conteúdos, certo? Prestem atenção. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Bom, nós vimos aí, pessoal, nesse vídeo, rapidinho, eu falo para vocês que vai ser curto, algumas consequências das alterações climáticas, consequências muito graves, como a gente vê derretimento de geleiras, né, as calotas polares, nós vimos tsunamis, a gente viu queimadas, então a gente viu diversas ações, diversas consequências das ações humanas. E aí apareceram apareceu, na verdade, uma pergunta que foi meio que um tapa na cara do homem, né, do ser humano, que é: sua geração não sonhava em mudar o mundo? Parabéns, vocês conseguiram. Então, toda geração sonha em mudar o mundo. Só que muitas vezes a gente esquece que mudar o mundo de forma em que facilite a vida humana, muitas vezes essas facilidades acabam prejudicando o meio ambiente. Porque muitas vezes as pessoas querem mudar o mundo, mas de forma econômica, né? E acabam não tendo uma responsabilidade ambiental, só pensa na economia e esquece que sem o nosso planeta, sem a nossa casa, nós não teremos onde viver, então a espécie humana sucumbiria também, né? Então eu venho com essa outra indagação para a gente. Quem são os vilões das mudanças climáticas? Quem são esses vilões da mudança climática? Tá? Não falo vilões, tá, entre aspas aí, porque não precisa necessariamente ser o ser humano. Pode ser um elemento químico, que pode ser vilão das mudanças climáticas, né? Então quem são esses vilões da mudança climática? Então, combustíveis fósseis, né? A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a poluição, tá? Que são ações do homem, desmatamento, poluição, queima de combustíveis fósseis, são ações do homem, mas são os vilões das mudanças climáticas. Gente, o uso de combustíveis fósseis, né, além de levar à escassez desses recursos, também gera muita poluição. Principalmente a liberação de gases que são nocivos, como a gente vai ver mais adiante, alguns gases que são nocivos à atmosfera e, consequentemente, à vida humana. Não é isso? Bom, temos esse outro videozinho aqui, que também é curto, mas ele é necessário para nosso entendimento, nosso discurso, a nossa conversa de hoje.
Então eu vou colocar para vocês assistirem, é bem rapidinho também, tá? Então prestem bem atenção que esse também vai permear as nossas indagações de hoje, certo? As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Bom, então vocês viram aí, gente, a questão, né, do efeito estufa e como a gente pode agir para diminuir, minimizar esses efeitos no planeta. Tá? Aqui tem um infográfico mostrando novamente como se dá o efeito estufa e como a gente está potencializando esses efeitos, certo? Então, como foi dito no vídeo aí que vocês viram, a Terra naturalmente, o planeta Terra naturalmente já possui, né, uma camada de gás protetora que impede que todo o calor que entra na atmosfera terrestre seja refletido, porque se não houvesse essa retenção natural do calor, a Terra não seria um local propício à vida, porque ela esfriaria bastante, tá? Ela cairia em torno de 15 graus, então ficaria muito frio, então muitas espécies não iam sobreviver nessa temperatura. Então, os gases que se acumulam aqui, eles naturalmente, né, já fazem parte da dinâmica do planeta para que haja vida. Porém, vocês estão vendo aqui, ó, com a produção de fábricas, né,
de desmatamento, esses gases acabam se acumulando, né, gases pesados acabam se acumulando na atmosfera da Terra, impedindo que esse calor volte e fica fica retido nessa atmosfera, fazendo com que o calor ele aumente. Então, quanto mais calor retido na atmosfera terrestre, maior será a temperatura e mais prejudicial será, tá certo? Então, o efeito estufa ele é algo natural do planeta, porém a ação humana está levando a um aquecimento global, que é a potencialização do efeito estufa. E aí, esse aumento de temperatura que se deu desde a Revolução Industrial, né, ele começou na Revolução Industrial, a gente vai ver com detalhes mais na frente, ele acabou potencializando e aumentando a temperatura em 1 grau. Gente, 1 grau a gente acha que não é nada, mas 1 grau é bastante. Tá? E imagine, como foi dito no vídeo ali, que provavelmente em 2100 o planeta vai estar 4 graus mais quente. Então, se 2 graus já está fazendo um estrago que está, imagine 4 graus. Né? Então, a gente tem que tomar aquelas medidas que foram ditas no vídeo. Né? Reciclar, usar energias renováveis e que não sejam poluentes, né? Energias limpas, como a solar, como a eólica. Alguém pode perguntar, professor, mas a energia gerada pelas hidrelétricas, ela também é limpa, ela não é poluente. Ela pode não ser poluente, mas, né, o desgaste natural que é feito para produzir uma hidrelétrica é muito grande, então tem muito dano ambiental. Então, as solares e eólicas são mais limpas e menos danosas ao ambiente, tá? Bom, então todos os dias acompanhamos na televisão, nos jornais, revistas, as catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo rapidamente no clima mundial. Nunca se viram mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos. Isso é verdade, né, gente? A gente está vendo aí muitos efeitos, muitas catástrofes que estão acontecendo naturais, mas por consequência das alterações climáticas, né? Tsunamis, furacões, ciclones, né? E chuvas ácidas. Então são muitos efeitos que estão, muitas causas que estão acontecendo aí através dessa mudança climática, desse acontecimento. E aí, gente, a ONU, né? O relatório do painel intergovernamental da ONU, ele acabou dizendo o seguinte, ó: o impacto do aquecimento global será grave, a gente já está vendo isso, abrangente, ou seja, vai abranger o planeta inteiro, não só um local, e irreversível. Infelizmente não vai ter como reverter esse quadro. Segundo o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, a IPCC, na sigla em inglês, divulgado nesta segunda-feira. Então isso foi divulgado há um tempo já. Eu trouxe para a gente já ter essa ideia desse impacto, né? É grave, é abrangente e é irreversível. Mas o que é o aquecimento global? A gente falou de efeito estufa. E falamos que o aquecimento global é uma consequência do efeito estufa. Não é isso? Mas o que é o aquecimento global? Então, a didática diz que o aquecimento global pode ser definido como sendo o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, que se tem verificado nas décadas mais recentes, e há a possibilidade da sua continuação durante o corrente século. Então, é o aumento da temperatura média dos oceanos, e como a gente viu nas correntes oceânicas, são as correntes oceânicas que regulam a temperatura, né, o clima mundial, e o ar também, né, os ventos alísios, né, que vão levando o ar frio. Então, se é o vento, são as correntes de ar e as correntes de água, né, as correntes oceânicas, as correntes marítimas, que regulam a temperatura média do planeta, então imagina se há um aumento dessa temperatura nas águas e no ar. Imagina aí. Então, o aquecimento global está aumentando a temperatura tanto das correntes oceânicas, né, das correntes de água, quanto das correntes de ar. Então, está ocorrendo um aumento não só em um determinado ponto do globo, mas como as correntes levam temperatura para os outros locais, então está acontecendo a nível global, certo? O aquecimento global, tem se verificado através de quê? Das altas temperaturas, das mudanças bruscas de temperatura em todo o mundo, como eu falei para vocês, que vai afetar o mundo todo. Alguns estudos revelam que o aquecimento global é um elemento que agrava a força dos furacões, o derreter das calotas polares, como a gente viu no vídeo, e as grandes enchentes, que a gente também viu no vídeo lá. Alguns lugares tem seca extrema, em alguns lugares chuvas, tempestades, enchentes. Então tudo isso aí é gerado através dessas alterações bruscas do clima. Então aqui alguns exemplos, pessoal.
Aqui está representando o calor extremo. Aqui, gente, ó, o derretimento das calotas polares. Os animais estão perdendo seu hábitat, os animais polares, no urso no Polo Norte e os pinguins no Polo Sul, né? As focas. Gente, algumas espécies de focas, né? Principalmente a foca do Ártico, elas estão perdendo, elas estão correndo o risco de extinção juntamente com os ursos por causa do derretimento das calotas polares. O urso se alimenta da foca, principalmente dos filhotes de foca. Então, se esses filhotes eles estão perdendo abrigo, esconderijo, então os ursos vão ter alimento ali à vontade, por pouco tempo. Porque eles vão, né, comer bastante foca, as focas vão acabar, vão diminuir de quantidade. Então, se elas diminuírem, os ursos vão também perder alimento. A longo prazo, eles não vão ter mais o que comer. Vai ser muito difícil arranjar alimento. Então, vai acabar a população de focas. Se acabar a população de focas, acaba a população de ursos polares. Então, o gelo, que é o local onde eles moram, se escondem, se protegem, está diminuindo, está acabando. Consequentemente, também está aumentando o nível dos oceanos. Por quê? Porque o gelo está derretendo. Então, está aumentando o nível dos oceanos. Está mudando a densidade das águas. Por quê? Porque se o gelo é formado de água doce, essa água vai estar entrando nos oceanos, vai diminuir a quantidade de sal dissolvida nessa água. Vai, né, dissolver mais sal. Então a água vai perder salinidade, vai perder densidade, certo? E aí também vai atrapalhar a vida marinha, a vida, os seres que vivem ali, que já são acostumados com aquela salinidade, com aquele pH. Okay? Aqui nós estamos vendo a formação de nuvens, de tempestade, ó, né, a emissão de gases poluentes de fábricas, ó, tsunamis, né, pode ocorrer terremotos dentro dos oceanos, isso vai gerar o tsunami, secas extremas em umas regiões, né, e muito calor em umas regiões e outras frio e chuva, tá, ok? Então aqui são algumas consequências, algo que vai causar, né, e algumas consequências do aquecimento global. Então vamos focar agora nas ações humanas e na mudança climática, tá? Então é fato, a gente já sabe, é sabido que a Terra está passando por mudanças ambientais importantes. A gente está vendo isso todo dia nos noticiários, né? Mas o que iniciou o marco, né, histórico dessas mudanças climáticas foi a Revolução Industrial, como eu falei para vocês, que foi, né, que data do século XIX. Por quê? As fábricas começaram a demandar mais recursos naturais para produzir bens de consumo, a poluição começou a aumentar, né, por conta da emissão de gases. Então, o principal impacto da crescente atividade fabril, que está em vigor até hoje, foi o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Especialmente o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, tá? Que é produzido através da queima de combustível, como óleo, diesel e gasolina. Também, né, queima de carvão vegetal e carvão mineral. Quais as causas do aquecimento global? Tá? Então, os pesquisadores do clima afirmam que este aquecimento está ocorrendo principalmente em função do aumento da emissão de gases poluentes, né, principalmente são derivados da queima de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, na atmosfera. Este fenômeno ocorre pois estes gases absorvem grande quantidade da radiação infravermelha emitida pela Terra, não a que vem do Sol, tá, gente? Eles deixam o calor entrar, mas eles não permitem que o calor saia. Então eles absorvem. Então dificulta a dispersão do calor. Tá? E o que isso pode trazer como consequência para a gente? O aumento dos níveis dos oceanos, como eu falei para vocês. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, vai derreter as calotas polares, o oceano vai aumentar em nível. Tá? Então, aumentar o nível das águas dos oceanos pode ocorrer futuramente a submersão de muitas cidades litorâneas. Então, como eu falei para vocês, além de mudar a densidade, a salinidade e afetar as espécies marinhas, vai afetar a vida humana também. Porque se o nível do mar subir, ele vai acabar entrando em cidades litorâneas e vai acabar com várias cidades que estão ali próximas, que estão a nível do mar. Tá? Então, se o mar vai subir, se a cidade está no nível do mar, mas esse mar vai subir, então ele vai cobrir diversas cidades. Tá? Mais consequências tem como o crescimento e surgimento de desertos. Então, como locais que já são desérticos, eles podem ficar ainda piores. A temperatura pode aumentar, tá? Em locais que têm tendência, né, a ser já quente, como aqui o Nordeste, ele tem tendência a ter catástrofes climáticas e ocorrer desertificação, que é a formação de desertos. Tá? A morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas, somado ao desmatamento que não para de acontecer, né, como a gente está vendo na Amazônia.
né, e na África também acontece bastante, que são os desmatamentos, destruindo a floresta para extração de madeira e para a produção de pastos agrícolas, né, pastos para criação de gado. A tendência é cada vez mais aumentar em regiões desérticas do planeta. Estavam achando que, uns estudos aí, que a Amazônia iria se tornar um local desértico daqui a vários anos por causa do desmatamento, né? Mas a gente não foi já descartada essa hipótese, mas mesmo assim o desmatamento da Amazônia é um caso muito grave, porque nós estamos perdendo a maior floresta tropical do mundo. Estamos perdendo um bioma muito importante que abriga várias espécies endêmicas que só vivem ali, várias espécies que precisam desse local para viver. Sem falar também que a Amazônia não é o pulmão do planeta, porque ela não vai produzir todo o oxigênio do planeta como muitos pensavam, porque a gente sabe que hoje em dia quem produz a maior parte do oxigênio do planeta são as algas unicelulares, né, protistas, que vivem nos oceanos. Mas a Amazônia pode ser considerada o coração do planeta. Um filtro, como tem muita árvore, vai filtrar a poluição, vai reter dióxido de carbono, vai reter nitrogênio. Então vai diminuir a quantidade de gases poluentes na atmosfera. Tá? Então sem essa floresta a gente está condenado. Ok, gente? Bom, e mais consequências. Aumento de furacões, tufões e ciclones, que a gente já está vendo acontecendo aí. Furacões, tufões, ciclones, né? Os tsunamis, tá? Ondas de calor, que são regiões de temperaturas amenas, que têm sofrido com calor, com ondas de calor muito grandes. Um exemplo, no verão europeu, o calor, né, tem se verificado ainda muito mais alto. Gente, a Europa, ela, como a gente viu, a corrente do Golfo, se não me engano, leva calor para a Europa, já que no inverno lá é muito frio e não poderia ter, né, uma vida lá, era difícil de sobreviver num lugar muito frio. Então a corrente do Golfo leva calor para lá. Porém, no verão, a onda de calor também está levando calor para um lugar que já está quente. Então, ó, está provocando até morte de idosos e de crianças. Então está complicado. Então, como combater, gente? Como combater o aquecimento global? Com ações simples. Cada um pode fazer sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai conseguir diminuir, minimizar esses efeitos. Então, trocar as lâmpadas, né? Aquela lâmpada fluorescente, aquela amarela, bem forte, ela gasta muita energia. Então, a gente tem que trocar elas por as incandescentes, na verdade, por lâmpadas fluorescentes ou de LED, que geram menos dióxido de carbono, tá? Duram mais e gastam menos energia. Sacolas plásticas e embalagens, né? Sempre diminuir o uso de sacolas plásticas, reaproveitar as que você já tem, trocar por sacolas biodegradáveis, certo? Reciclar. A cidade precisa ter um programa de reciclagem, e a reciclagem no Brasil não é eficiente, porque gasta muito na reciclagem e não está surtindo efeito. Deixar o carro na garagem, como falou lá no vídeo, optar por bicicleta ou transporte público, que já diminui a quantidade de carros particulares. Às vezes numa casa tem o pai e a mãe tem carro ou moto, aí sai os dois cada um na sua, já são dois veículos poluindo. Então se sair os dois em um ou os dois forem de ônibus, já diminui, tá? Inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos, como a gente viu, né? As ilhas de calor são as inversões térmicas, tá? Então, locais que tem muito prédio alto e é cercado por montanhas, tem fábricas, tem indústrias, tá? Então, quando ocorre a questão da produção de gases, né? O ar mais frio, mais denso lá na cidade é impedido de circular pelas camadas de ar quente, que são os menos densos. Então o ar quente está aqui e o ar frio está aqui. Então ele vai se aquecer por causa de quê? Do calor, porém ele não vai conseguir subir e o ar quente descer para aquecer a cidade, porque tem outra camada de ar frio em cima que vai impedir essa troca, essa regulação, e vai provocar o quê? Provocar alteração na temperatura. Outro agravante na inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida em regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão dos poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, oriundo de gases emitidos pela indústria automobilística, né, de automóveis. Olha aí, gente. Na China, né? Aquele fumaceiro, você sai na rua, parece estar numa neblina. Não. Isso é questão de acúmulo de poluentes no ambiente. Olha aqui na imagem. Aqui nós temos normal, fluxo normal de ar.
tem o ar frio aqui em cima, o ar mais frio, o ar frio e o ar quente. Então o ar quente ele vai subir, porque ele é menos denso, vai se resfriar e vai descer. E vai ficar tendo aquele fluxo de ar, de convecção, lembra? Vai se aquecer e vai descer, vai se aquecer, vai descer. Já na inversão térmica, ó, o ar frio tem uma camada de ar quente e tem uma camada de ar frio aqui. O ar frio não consegue subir porque o ar quente é menos denso, então ele não vai deixar o ar frio subir. Então vai ficar aqui um acúmulo de ar frio, um acúmulo de ar quente e um acúmulo de ar frio com poluentes por aqui, que vai impedir que os poluentes vão ficar retidos aqui, na verdade, pedindo que eles se espalhem, que eles se dissipem, tá? Então, nesse caso aqui, vai dificultar a formação de chuvas, vai dificultar a troca de temperaturas e a regulação térmica da cidade, certo? Bom, então, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, né, no WhatsApp, no Classroom. A atividade de vocês referente a essa aula vai estar no Classroom, tá? Porque vai ser uma atividade extra, certo? Porque a gente já encerrou as atividades do nosso material, ok? Nos vemos na próxima aula. Um abraço virtual e se cuidem, tá? Tchau, pessoal!